Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Nos encontramos mais uma vez para mais um devocional diante do Senhor e estamos refletindo nos livros de Crônicas e eu convido a você a refletir comigo na passagem do capítulo 17 de 1 Crônicas, em que o rei Davi ora ao Senhor pedindo a ele que abençoe a sua casa, a sua família. E temos então como a reflexão de hoje o pedido da oração de Davi, quando ele até mesmo diz: pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Há cerca de 4 semanas, quando fiz um devocional com base no livro de 2 Samuel capítulo 7, o contexto desta oração era o mesmo, lá registrado por Samuel e aqui registrado pelo autor de Crônicas no capítulo 17, apenas que a diferença lá, fizemos a reflexão do ponto de vista de Deus falando com Davi em resposta à intenção do coração de Davi de fazer um templo para o Senhor. Quando Deus disse, por meio do profeta Natã, que não seria Davi quem faria o templo, mas seria o seu sucessor, no caso Salomão, que faria o templo, e assim a presença do Senhor não ficaria mais marcada pelo tabernáculo, a tenda transitória, mas um templo já fixo e em Jerusalém. E lá, que foi de 1º de abril, o recorte que fizemos foi a fala do Senhor dizendo a Davi que estava e sempre esteve com ele por onde quer que ele havia andado, com ênfase em que Deus sempre está conosco em qualquer momento e circunstância da nossa história. Davi muito se alegrou no Senhor de tal forma, em oração e em resposta, depois que Deus, pela boca do profeta Natã, fala a Davi, Davi em oração se humilha diante do Senhor, dizendo: olha, eu sou indigno de tamanha bênção, de que o Senhor está me garantindo que vai confirmar a minha casa, a minha dinastia para todo sempre. Mas ainda assim, com base nesta promessa de Deus, além da promessa, Davi suplica a bênção de Deus sobre a sua casa. E muitas das orações, ou mesmo das palavras do Senhor dirigidas aos seus servos, às suas servas, transcendem o tempo em que ela não foi dirigida somente para os primeiros servos no passado, primeiras servas no passado, mas que também é plenamente aplicável a nossas vidas, porque trata-se da reflexão do caráter imutável da parte de Deus. Esse mesmo pedido feito por Davi, se for feito e quando for feito por qualquer pessoa que sinceramente confia que Deus é todo poderoso para abençoar como ele abençoou a Davi no passado, Deus nos fortalece de uma forma tão grandiosa, tão firme, que possa vir circunstâncias que for de adversidades,
que a nossa confiança não se abala diante do Senhor, sabendo que Ele não somente cumpre as suas promessas, mas que quando Ele delega a sua bênção, dá a sua bênção, o nosso coração fica muito firme em confiança, consolo e esperança no Senhor. Então, quero convidar você a refletir comigo 3 versos apenas acerca da oração, o pedido de Davi naquelas circunstâncias, né? Então, 1 Crônicas 17, versos 25. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus, tu fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoa, abençoado será para sempre. Veja que tamanha confiança de Davi, e fica aqui a recomendação para ler todo o capítulo 17, nessa oração, quando depois que Natan fala com Davi, em oração diz: olha, diante de tamanha promessa, agora eu sinto até ousadia de me apresentar diante de ti, Senhor, nesta oração e suplicar a tua bênção, como o Senhor disse, que confirmaria, que daria a mim uma dinastia e confirmaria para sempre o trono na minha casa. Então eu peço a ti, Senhor, abençoa. Então não somente Davi já estava amparado e confiado na promessa, ele pediu: abençoa a minha casa, a minha família, como está no verso 27, para que ela continue para sempre na tua presença. Ou seja, Davi não queria somente a certeza de uma descendência sentada no trono sobre Israel. Não era somente um poder para reinar, mas queria que todos os seus estivessem na presença de Deus. E esse desejo, esse anelo, esse anseio para que todos os seus estejam na presença de Deus é no sentido de que todos tenham uma vida rendida ao Deus Criador, rendida para ser guiada, conduzida, submissa aos comandos, à vontade e ao todo o domínio do Criador. Eu, como pai, como pessoa, faria e faço, já é meu pedido em oração também, para que eu e a minha casa, todos nós estejamos na presença do Senhor. E se, claro, a disposição para se sujeitar e confiar ao governo e à condução de Deus sobre as nossas vidas, ela é particular, ela é individual de cada um. Ou seja, eu não posso tomar o lugar da minha esposa ou das minhas filhas e de qualquer descendente que me vier pela frente e tomar essa decisão por eles, porque é uma decisão pessoal. Mas fazer esse pedido a Deus, para que Ele, que tem todo o poder em mobilizar, em convencer e converter corações, eu e nem ninguém está tomando decisões por terceiro, mas está suplicando àquele que pode mover
converter, mudar pensamentos, pode fazer todas essas coisas, pode mudar a direção. E foi o que Davi fez. O pedido dele acerca dessa bênção específica, abençoa a família de teu servo para que esteja na tua presença, é pedindo para que o próprio Deus, com a sua bênção e esse seu ato de abençoar, envolve proteção, envolve direção, envolve fazer com que a sua palavra chegue aos ouvidos e corações de todas da sua casa, todos os descendentes, todos que têm a plena capacidade cognitiva, mental de ouvir a voz do Senhor, da sua palavra, mas confiar que no poder do Espírito tudo isso se consuma, se concretize. E Davi teve essa sua resposta específica acerca da bênção dele sobre sua casa, culminada no seu principal descendente, que é Jesus Cristo, em que ele é o Rei eterno que hoje reina nos corações de todo e toda aquele que o teme, mas que sim, fisicamente, literalmente, ele reinará sobre o trono de Israel quando ele voltar, porque a sua promessa é certa e verdadeira de que ele vai voltar. Estamos falando de um reino real e físico, não somente espiritual, em que concretizará de uma vez por todas essa promessa feita a Davi. O trono eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas, voltando para esta oração, esta súplica, esse pedido, que eu e você possamos seguir este mesmo exemplo em nos apresentar diante de Deus em oração, em confiança, em certeza, em pedir a Ele: Pai, abençoe a minha família, para que ela esteja na tua presença. E esperar no Senhor, descansar no Senhor. Pode passar o tempo que for, 1 mês, 1 ano, 10 anos, 30 anos, o tempo em que estivermos nesta era, nessa vida que é tão rápida e tão passageira, mas não recuar nessa confiança e esperar no Senhor. Mas a bênção, ela é completa e abrangente na pessoa de Jesus Cristo. E quem confirma isso, e não é o único, mas eu faço questão de mencionar acerca do que Paulo escreveu aos Efésios, acerca da bênção de Deus em Cristo Jesus. Efésios no capítulo 1, logo no início da carta de Paulo, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, para o louvor da sua gloriosa graça. Ou seja, Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais para o louvor da graça dele. Graça, que é um favor que eu e você, ninguém merece. Não se trata de mérito, porque não merecemos. Graça é isso. E gloriosa. E para o louvor do próprio Deus, a qual ele nos deu gratuitamente em Cristo, no amado, o Cristo amado. Nele, em Cristo,
temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Veja a amplitude, a magnitude, a excelência da bênção de Deus em Cristo por nós. Perdão dos pecados, riquezas gloriosas nos lugares celestiais, ou seja, está muito além dessa era presente, porque transcende para o lar, o trono de Deus, nos garantindo que em Cristo estamos na sua presença. Como tudo está centralizado na pessoa de Cristo e o pedido de Davi, Pai, abençoe a minha família para que esteja na tua presença. Estar na presença de Deus significa estar rendido a Jesus Cristo, porque Ele é toda a fonte de bênção, todas as bênçãos que nos confirma em nos proteger, em especificamente como nesse texto aqui de Paulo, em nos dar o perdão dos pecados, redenção, ou seja, tínhamos uma dívida e essa dívida foi redimida, foi paga pelo sangue de Jesus Cristo. Então, continue em oração, na dependência de Deus, na esperança em Deus, em que Ele vai confirmar a sua bênção sobre a sua família, pois Deus é tão poderoso, porque o que Ele abençoa, abençoado está para sempre. Veja que convicção, não somente de Davi, mas a certeza que as Escrituras nos dá. O que Deus abençoa, abençoado está para sempre. Não podemos descansar e esperar no Senhor. Soberano Deus, amado Pai, obrigado a Deus por esse dia, por essa tua palavra, pela firmeza das tuas promessas, que nos garante toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que é o centro da bênção sobre nossas vidas, ó Deus. Que possamos, Senhor, como Davi, numa confiante oração, suplicar a Ti a Tua bênção sobre nossa casa, sobre nossas vidas, mas tendo a certeza de que aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está para sempre. Obrigado, Pai. Obrigado por tamanha firmeza que a sua promessa, a sua palavra nos dá e possamos de fato descansar na bênção do Senhor. Obrigado, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe e certamente quando Ele nos abençoa, abençoados estaremos para sempre.